E então, vamos lá para a nossa quarta e última aula de vida devocional. Que bom que você está aqui até agora, que você está acompanhando todas as aulas. Isso é sinal de perseverança, é sinal de que você quer realmente algo mais profundo com Deus. Você está investindo na sua vida espiritual. Parabéns. Eu quero acompanhar com você nesse momento. Eu sempre dou essa orientação no início da aula. Largue tudo que você está fazendo para que você possa acompanhar conosco a nossa quarta e última aula, né? Na penúltima aula nós falamos a respeito da história da Bíblia em poucos minutos. E hoje também é uma aula bastante breve, nós falaremos a respeito do TSD, o famoso TSD. Você já ouviu falar sobre isso? Significa tempo a sós com Deus. O que significa o TSD? É um tempo de intimidade que vai haver entre você e Deus. Olha só o que o nosso material nos traz aqui. Para que haja intimidade, precisa haver relacionamento. Alguém duvida disso? Creio que não. Precisa haver relacionamento, seja um relacionamento de homem e mulher, seja um relacionamento de pais e filhos, muito mais no relacionamento nosso com o nosso Pai Celestial. O TSD, então, é este momento que todo cristão precisa cultivar diariamente com Deus e se quiser ter uma vida espiritual verdadeira. Isso envolve o desenvolvimento de 4 coisas importantes. Então, o que é o TSD, em resumo? É o tempo que você vai dedicar diariamente para ter com Deus. Isso daqui não é só para diácono, líder de célula, pastor, ministro, evangelista, não. Isso daqui é para toda pessoa que professa a fé cristã. Lembra que nós falamos na nossa primeira aula? Não tem como ser cristão sem Cristo. E não tem como ter Cristo se nós não relacionamos com Ele. Não é verdade? Não há como nós termos uma vida em Cristo se nós não temos relacionamento. Então eu quero, a partir do término dessa aula, você possa terminar essa aula falando assim: eu preciso ter o meu TSD todos os dias da minha vida. Não importa se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô de bom humor, se eu tô de mau humor, porque tem gente que só tem tempo com Deus quando ela tá de bom humor, quando as contas estão pagas, né, quando o casamento tá saudável, mas nós precisamos ter tempo a sós com Deus em todo o tempo da nossa vida, tá? É constância mesmo. E aí nós precisamos desenvolver 4 coisas para que isso ocorra de forma saudável, que é tempo, né? Entender 4 coisas. Tempo. O tempo gasto com Deus vai regar as suas raízes espirituais, fortalecer o seu tronco e nutrir as suas folhas. Só investimos tempo naquilo que é importante para nós. Isso daqui é uma grande verdade. Quando uma pessoa diz assim, eu não posso orar, eu não tenho tempo para orar, na verdade ela está dizendo, isso não é importante para mim o suficiente para que eu dedique tempo. É isso que ela está dizendo. Porque se algo é importante para nós, nós vamos dedicar tempo, né? Você conta tempo aí para academia, tempo para estudar, tempo para se alimentar, tempo para tomar banho, tempo para trabalhar. Por que nós não podemos encontrar tempo para ter o nosso relacionamento íntimo com Deus, que é tão fundamental na nossa caminhada? Segunda coisa, comunicação. Sem comunicação, nunca desenvolveremos intimidade. A verdadeira comunicação envolve falar e ouvir. Então, não somente você fala, mas você também ouve, né? E vice-versa. E aqui é um relacionamento. E algumas pessoas, elas vão começar, por exemplo, a desenvolver o seu tempo a sós com Deus, e elas vão pensar assim, pera lá, eu não tô sentindo a presença de Deus, eu não consegui desenvolver bem, mas você tem que perseverar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso mais à frente, tá? Você tem que perseverar. Por quê? Porque hoje você está somente falando e parece que Deus não está presente, mas você vai continuar buscando. E você vai perceber que não somente você vai falar, mas você também passa a ouvir, que você passa a ter mais intimidade com Deus. Então você começa a ter, sim, mais contato com o Senhor. Isso é muito maravilhoso. Deus se comunica com você através do seu espírito humano e através da palavra de Deus, já falamos isso. E nós nos comunicamos com Deus através de oração. Circunstâncias. Conhecemos uns aos outros através de circunstâncias, portanto será através do TSD diariamente que você irá perceber como Deus está operando em você, através das circunstâncias que ele nunca perdeu o controle de nada e que ele nunca perdeu o controle de nada. Ou seja, você vai perceber que essas circunstâncias, na verdade, elas vão servir para apontar Cristo para você. Na verdade, essas circunstâncias, elas vão, quanto mais intimidade você tiver com Deus, as circunstâncias não lhe afastarão de Deus, porque pelo contrário, você vai perceber como Deus está agindo, que você tem relacionamento com Ele. E por último, atitude. A nossa atitude em relação ao TSD é o que determina se ele é ou não prioritário. Precisamos ter atitudes que desenvolvam o desejo e a fome de estar mais tempo com Deus. Suas atitudes é que vão determinar o seu sucesso ou fracasso nessa área. Eu sempre brinco que as pessoas elas gostam de considerar Deus um grande costa-lago. O que é isso? Tudo que acontece, elas jogam para Deus.
né? Existem coisas, queridos, que só Deus pode fazer, mas existem coisas que Deus não fará por você, né? Você se dispor a buscar Deus, Ele motiva o nosso coração, Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ensina como orar. Tudo isso ele faz, isso é verdade. Mas você precisa se dispor a buscar a Deus. Você precisa se dispor a ter atitudes que vão determinar de fato o seu sucesso ou o seu fracasso na sua intimidade com Deus. Tá? Não enxergue de uma forma mística de pensar assim, se Deus quiser, eu vou ter mais contato com Ele, um dia, quem sabe eu tenha mais intimidade com Deus. Não pense dessa forma, como se só dependesse de Deus, porque não é assim. Assim você tira a responsabilidade de você, daquilo que depende de você. Você entende? Então, o que você precisa fazer? Você precisa, na verdade, entender que você precisa ter uma atitude também diante dessa disciplina, que é tempos a sós com Deus, que é você ter o seu tempo a sós com Deus, tá bom? E aí vamos lá, né, entender a importância de um tempo com Deus. O primeiro motivo aqui pelo qual nós precisamos ter um TSD é que nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Você já parou para pensar que Deus te criou a imagem e semelhança dele? Né? Gênesis 1, 27, 28 diz isso. E quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, significa que Ele nos criou para ter comunhão com Ele. Então, o propósito de você existir é que você tenha comunhão com Deus. Não faz sentido. Por isso que as pessoas têm um vazio tão grande dentro de si, porque elas não se relacionam com Deus, elas tentam preencher de outras formas e elas não entendem que o propósito delas, né, onde elas realmente encontrarão felicidade é quando elas passarem a se relacionar intimamente com Deus, a conhecer a Deus, a ser íntimos do Senhor. O segundo motivo pelo qual é importante você ter um tempo com Deus é que Deus, Ele também deseja ter comunhão com você. Olha quanto isso é maravilhoso. Não é só você que foi criado com o propósito de ter comunhão. Deus também anseia por isso. A iniciativa da comunhão entre o Criador e o homem, ela é de Deus. Você percebe que lá em Gênesis, Deus, pela viração do dia, vinha todos os dias ter contato com Adão, né? Tinha contato ali com o homem e com a mulher, tinha relacionamento. Então, se você pensa que é só você que está ansiando, não. Deus, Ele também anseia. Mas Ele quer que você dê um passo na direção dele. Ele quer que você tome atitudes para que isso aconteça. O terceiro motivo é que o tempo a sós com Deus, ele é o segredo do poder espiritual na sua vida. Você percebe que Jesus, mesmo sendo Deus, ele tinha muitos momentos de intimidade, muitos momentos até de isolamento, né, no qual ele se retirava para orar e para buscar. O que faz você pensar que você não precisa disso? Se Jesus nos deu o exemplo, nos deixou o referencial, eu lembro se é 1º ou 2º Pedro que fala que Jesus nos deu o exemplo para que nós seguíssemos as suas pisadas, ou seja, tudo aquilo que Jesus fez era um referencial para que nós pudéssemos fazer. Jesus não precisava ser batizado, mas ele se batizou para que você se batizasse. Jesus não precisava necessariamente, talvez, ter aquele momento de oração, como nós imaginamos, porque ele e o Pai são um. Porém, naquele momento, ele estava ali na figura humana, e por estar em figura humana, sim, ele necessitava de uma direção de Deus, ele necessitava ser conduzido. Tanto que ele diz que tudo aquilo que ele fazia era aquilo que o Pai lhe mandava, demonstrando claramente a relação que ele tinha com o Pai. E Jesus tirou muito tempo a sós com Deus. E aí nós temos o grande segredo do poder do ministério de Jesus, né? Havia vida de Deus nele, não somente porque ele era o próprio Deus, mas porque ele se relacionava, Deus Filho, né? Se relacionando com o Pai, pegando direção do Pai. Ali, né? É Filipenses, se eu não me engano, que fala que Deus, ele se fez carne, né? Jesus, ele abriu mão de sua glória, ele abriu mão da sua glória e ele desceu e se fez carne. E fazendo carne, ele estava ali em figura humana. E por estar em figura humana, ele estava ali dependendo do Pai para ser conduzido, tá? E o quarto motivo é que nós precisamos comer o pão espiritual todos os dias para sermos saudáveis e vivos espiritualmente. Isso é algo que nós precisamos entender. Isso faz parte para que você viva espiritualmente. É algo que precisa ser alimentado todos os dias. Todos os dias você precisa ter um tempo a sós com Deus. Isso é inegociável. Eu quero bater nessa tecla porque eu quero que você encerre essa aula entendendo que isso não é um estudo para você ter mais conhecimento somente. Isso é uma revelação de Deus para que você entenda que a sua vida depende desse tempo a sós com Deus, porque Deus vai fluir a vida dele por meio de você. Mas para isso precisa haver relacionamento. E eu quero já praticamente aqui, né, quase encerrar, falando a respeito de, dando algumas dicas de como você inicia esse tempo com Deus, tá? Aqui a gente já deu algumas dicas em algumas aulas anteriores. Essa dica aqui também ela vai lhe auxiliar.
mas nós já havíamos falado de algumas delas e aqui eu vou somente reforçar, tá? Escolha uma hora apropriada. Você pode escolher qualquer hora do dia, mas a nossa sugestão e orientação bíblica também entendemos que pela própria experiência mostra que o melhor horário é pela manhã, pois a nossa mente está mais fresca, demonstramos também que Deus é prioridade na nossa vida e apresentamos o nosso dia antes de iniciá-lo efetivamente. Então, depois você vai ler esse texto bíblico, Salmos 143 e Marcos 1:35, você vai perceber que por uma questão lógica, né, você pode escolher qualquer hora que seja apropriada para você. Aqui eu estou dando uma orientação genérica. Entendemos que orientação genérica é o quê? É que você busque aquele horário pela manhã. Você consegue estar com a mente fresca, você mostra para Deus que Ele foi a primeira coisa do seu dia, a prioridade para você, e você, antes de iniciar o seu dia, você já está ali em intercessão por Ele. Então, há uma preparação de você sair efetivamente para o seu dia. Essa é a nossa orientação. Agora, tem pessoas que elas vão conseguir buscar pela madrugada, que elas vão buscar no último momento do dia, quando elas vão dormir, antes de dormir. Mas é importante você definir uma hora apropriada. Por que eu digo isso? Porque você pode ter relacionamento com Deus em qualquer fase, qualquer hora do seu dia. Você pode estar andando, você pode estar para cima, para baixo. E, inclusive, isso é orar no Espírito. Isso é super aconselhável, isso é algo louvável. Mas isso não substitui o seu TSD. O TSD é o seu tempo a sós com Deus. Esse TSD é importante você ter um horário separado para isso. Vai ser meu horário de intervalo do meu trabalho. Vai ser de manhã antes de eu ir trabalhar. Vai ser de noite, que é o tempo que eu tenho mais ali sozinho, concentrado. Você vai separar uma hora para que isso aconteça. Uma outra orientação, escolha um tempo apropriado, tá? É muito importante isso, por quê? Porque você passa a ter um alvo mínimo. Quando você fala assim, não precisa ter alvo nenhum, porque eu vou só orar. Não pense dessa forma, porque às vezes você vai ali e você fala, Senhor, obrigado pelo dia, amém, acabou. Senhor, obrigado pela noite, acabou. E você perde a oportunidade de desenvolver um relacionamento com Deus, né? Assim como o exercício físico, que você começa pouco, depois você vai progredindo, não é diferente a nossa vida de oração. Então, estabeleça, né, um alvo para você. Se você não tem hábito de orar, comece com 15 minutos, depois vá para meia hora, vá para uma hora, né? Eu acredito assim, um hábito muito saudável é você ter pelo menos uma hora por dia de comunhão a sós com Deus, você ter esse alvo no seu coração. Não importa o quanto seu dia está cheio, não importa o que aconteça, você tem um alvo de ter pelo menos uma hora por dia de comunhão com Deus, ou então um outro alvo que você queira ter, tá? Essa é a minha sugestão. Escolha um lugar apropriado, é outra sugestão, já falamos sobre isso, eu falei o quanto isso fez diferença na minha vida. Eu tinha na casa dos meus pais uma sacadinha no qual eu armava a rede, e aquilo ali era o meu monte, né? Era como se fosse um monte de Moisés que ele se retirava para orar. Ali eu sentia poderosamente a presença de Deus, porque era o meu local de oração. E sempre eu ia para aquele mesmo local. Não quer dizer que eu não orasse em outros locais, eu orava, mas o meu tempo a sós com Deus, eu tirava ali, preferencialmente, tá? É muito importante você ter. Tanto que depois que eu casei, eu fiquei com muita dificuldade de tentar identificar na minha nova casa, né, que é onde eu resido hoje, qual local seria de oração, né? E hoje, né, eu já tenho ali um local, mais ou menos, que é um local apropriado que eu consigo ter de oração, que é o local que eu utilizo com mais frequência, porém, mesmo assim, eu aconselho você, né, a buscar esse local, seja no banheiro, seja no quarto, seja numa rede, seja numa sacada, mas que você tenha esse local de oração, tá bom? E nós vamos passar aqui, eu quero compartilhar com você, antes de nós encerrarmos, como superar obstáculos, tá? Não tenha dúvida que vão haver diversos obstáculos para que você não desenvolva o seu tempo a sós. Isso daí, queridos, é fato. Sabe por quê? Porque você tem dois principais inimigos que vão se levantar contra você. Um, sem dúvida nenhuma, é o diabo, porque ele não vai estar satisfeito de você buscar a Deus. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus. É o motivo pelo qual essa geração é uma geração muito distraída. É uma geração que não tem comunhão com Deus, né? E o diabo luta arduamente para que essas pessoas permaneçam distraídas e não desenvolvam. Não permita que isso aconteça com você. Um dos inimigos é o diabo, mas o outro inimigo também é o seu corpo. Então, para vencer isso, nós vamos dar para você algumas orientações para que você consiga ter um tempo a sós com Deus. Por exemplo, tá? Primeira orientação aqui, vá para a cama mais cedo. O meu tempo a sós com Deus, prioritariamente, ele é pela manhã, o meu, tá? Aqui em particular, ele é pela manhã, ele é cedo. Então, se eu dormir muito tarde,
óbvio que o meu corpo vai lutar contra mim para que eu não consiga acordar cedo para tirar meu tempo a sós com Deus. Então seja mais inteligente do que o seu corpo. Entenda que se você, e claro, você precisa de descanso, então entenda que você tem hora de dormir para poder também acordar. Né? Se você não tiver esses hábitos bem definidos, isso vai prejudicar o seu tempo a sós com Deus. Não tenha o seu TSD deitado na cama. Esse erro aqui eu já cometi assim demais, né? Às vezes eu falava, vou orar pela madrugada. Aí tocava o celular, né? O que as pessoas aconselham? Você vai orar pela madrugada, você tava dormindo, então se levante, vai lavar o rosto, beba uma água, né? Fique em pé para que o sono não volte, você consiga orar. Não era isso que eu fazia. Eu falava assim, vou orar pela madrugada. Tocava o celular, eu levantava e aí eu ficava ali deitada, sem força, né? Para levantar de olho fechado, aí abrir o olho, aí fechar. Quando eu via, eu não sabia nem o que eu tava falando. Não sabia nem o que estava acontecendo, né? Como diz o missionário Wagner, Deus abençoa Deus, não sei mais o que eu estava orando ali. E o que acontecia, simplesmente eu apagava e no outro dia quando eu acordava, eu não sabia nem o que tinha acontecido. Não faça isso, você está testando, né, um dos seus inimigos, que é o corpo, que vai lutar também contra você. Então não tenha o seu TSD deitado na cama, que a probabilidade de você dormir é muito grande, principalmente se você está cansado. Fique alerta com as distrações, isso daqui é muito importante. Tire a internet do celular, a notificação do WhatsApp, né? Avise as pessoas da sua casa, de repente, olha, gente, eu tô aqui, eu vou me retirar aqui pro quarto, não me chame, tá? Eu vou orar. Se você não quiser falar que vai orar, olha, eu tô aqui, eu quero ficar sozinho um pouco, por favor, não peço que ninguém me chame. Se alguém ligar, depois eu atendo, anote o recado e assim por diante. Procure tirar as distrações. Imagine você orar, assistindo televisão, mexendo no WhatsApp. É muito complicado. Você não vai conseguir desconectar desse mundo para conectar com Deus. Porque você vai estar totalmente ali envolvido, né, por aquilo que está acontecendo. Não é a intenção, tá? Leia a Bíblia e ore em voz alta. Isso aqui é uma dica legal também. Né? Ler a Bíblia, você está às vezes com sono, você vai lendo, aquilo vai lhe despertando. E orar em voz alta também motiva você a continuar orando, porque às vezes os nossos pensamentos se perdem. Isso acontece também bastante comigo. Compartilhe com outras pessoas o que você tem recebido de Deus. Isso aqui motiva outras pessoas a terem o seu tempo a sós com Deus. Você está tendo o seu, então comece a compartilhar. Olha, eu tive uma experiência assim, Deus falou comigo isso. Isso vai fazer com que as pessoas compreendam que existe um lugar mais profundo em Deus para elas também. Rejeite pensamentos negativos de que o TSD não está adiantando em nada. Esse daqui, que eles é uma ferramenta que o diabo utiliza e muitas pessoas desistem. Sabe por quê? Porque é perseverança. Não adianta você começar. Existem muitos momentos na minha vida de oração. Existe um período, né, que eu lembro que eu assisti uma pregação sobre oração e o pregador dizia assim: olha, eu tenho um voto com Deus, que eu oro todos os dias, 1 hora pelo menos, não importa o que aconteça, não importa se eu tenho que pregar em tantos locais, se eu tenho que pegar tantos aviões, se acontece. E ele falava, eu tenho esse voto com Deus, de pelo menos ter 1 hora por dia com ele e ler pelo menos 5 capítulos da Bíblia. Esse era o voto dele. Quando eu vi aquela palavra, acho que foi uma pregação do pastor Lucinho, se eu não me engano, Lucinho Barreto, aquilo assim me estimulou muito, porque eu não tinha hábito de oração. E eu entendi que eu precisava criar hábito de oração. E eu fiz um voto com Deus também. Eu falei, Senhor, determinado tempo, eu vou estar aqui contigo todos os dias, não importa o que aconteça. E a mesma coisa de leitura da Bíblia, firmei o meu voto com Deus particular. E o que acontece? No início disso, quando eu comecei a fazer, tinha momentos que eu ia ali para a presença de Deus para orar, e eu confesso que eu não tinha nada para falar. E eu ficava com aquela sensação assim, sabe quando você tá assim meio tipo, sei lá, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô sentindo a presença de Deus. Tinha dias não, que era maravilhoso, que eu sentia a presença de Deus e que, né, que havia aquele renovo espiritual, mas não espere que sempre vai ser assim, sabe por quê? Porque Deus está, na verdade, nos treinando a buscá-lo mais, é isso, e nos treinando a ser pessoas perseverantes. Se você entende que você precisa buscar todos os dias, você não busca porque você está sentindo arrepio, você não busca porque você está com aquilo que você quer falar, porque vai fluir, você está ali em obediência. Você está ali entendendo que ali é o local que você precisa estar. E muitas pessoas desistem do seu TSD, já encerrando essa aula, porque elas acham que não está dando em nada. Eu não estou sentindo nenhuma mudança. Não seja tolo, entenda que entre o plantar e o colher existe um tempo de espera. Você está plantando, então você vai colher, mas saiba que você precisa ser paciente. Você precisa não desistir no meio do caminho, senão não vai ver colheita não. E foi isso que aconteceu na minha vida com Deus, tá? É que como testemunho, mesmo sem ter o que falar, às vezes o que eu não tinha oração para fazer, não tinha assunto para falar com Deus,
E aí eu ficava, o que eu falo? Aí eu começava às vezes a ler texto da Bíblia, confessar aqueles textos e meditar e reafirmar. Muitas vezes eu passava meu tempo a sós com Deus cantando louvores para Deus. Senhor, eu não tenho o que te falar, mas eu tô aqui, Senhor, eu não vou desistir. E eu começava a cantar e gente, incrível, incrível, incrível como começava ali numa frieza espiritual, mas como era um voto e eu estava ali e aquilo começava, o Espírito Santo começava a me encher e aquele momento se tornava maravilhoso. Então, se você está tendo essa sensação de que não dá em nada, continue, persista, tá? Porque isso faz parte da sua caminhada. Não permita uma vida de pecado consciente não confessado na sua vida. Pecado na vida do cristão é acidente de percurso, a gente ouve muito falar isso. O que significa? Quer dizer, é óbvio que eventualmente eu vou errar, mas isso não pode estar enraizado na minha vida. Eu não posso viver, sabe? Sabendo que eu estou na prática do pecado. Por exemplo, eu não perdoei alguém. Eu sei que eu não perdoei alguém. E eu estou ali mantendo a minha vida com Deus normalmente. Não pode, né? O próprio Senhor falou, ó, se você vier apresentar uma oferta, você não está bem com alguém, deixa lá, te resolve e volta para me apresentar a adoração, para me apresentar a oferta. Então, por favor, não permita com que os pecados estejam ali, né? Você convivendo com os pecados e achando que está tudo bem, porque não está tudo bem. Isso vai afetar a sua vida espiritual, sem dúvida. Não tenha esse tempo de forma apressada. Isso também já aconteceu muito comigo. Chegar e falar assim, ai meu Deus, hoje eu não orei, tô caindo de sono, deixa aqui eu falar rápido com Deus uns 5 minutos e tal, e já ir deitar, ou então ir fazer outra coisa. Não tenha. Procure realmente separar esse tempo para isso. Se é 30 minutos, até 30 minutos. O mundo está acabando, está quebrando tudo, mas você está ali, firme e forte. Saiba que é esse tempo que você está apresentando para Deus. Isso é, né, uma honra, é um sinal de fidelidade. A última tática do maligno será minar sua perseverança e constância. Fácil é começar, mas difícil é continuar diariamente. Lembre-se que vencedores fazem diariamente aquilo que os perdedores fazem apenas ocasionalmente. Você quer ser vencedor? Então tenha hábitos. Tenha hábitos saudáveis, hábitos que lhe aproximem de Deus. Você quer ser vencedor? Então faça todo dia, nem que seja um pouco, nem que seja 15 minutos, nem que seja 30 minutos, nem que sejam 2 capítulos, mas mantenha o seu hábito para que você possa colher os resultados dessa vitória, da sua plantação, virá essa colheita. Agora, os perdedores que fazem ocasionalmente, de fato, eles são perdedores, porque eventualmente eles fazem alguma coisa, mas isso não vai trazer um resultado verdadeiro, porque o resultado ele vem na prática diária, tá? Então, eu espero sinceramente que as nossas aulas de vida devocional, você está encerrando aqui o nível 2, você vai iniciar agora o nível 3, família cristã. Eu espero que essas aulas tenham servido para motivar você a buscar uma consistência na sua fé, disciplinas espirituais, tempo a sós com Deus, leitura da palavra, você entender que a sua vida devocional, ele é isso que vai fluir do seu interior, sabe? É você buscar essa comunicação com Deus, essa intimidade com Deus, e o Espírito de Deus vai fluir quando você perceber que você precisa zelar pela sua vida devocional. Não espere pelo seu pastor, não espere pelo seu líder de célula, seja você uma pessoa que zela pela sua vida com Deus, e você assuma compromissos hoje, agora, que você possa, ao término dessa aula, tirar um tempo de oração e falar, Senhor, eu quero assumir com o Senhor alguns compromissos, e eu quero ser um cristão mais maduro, um cristão assim, direcionado por ti, um cristão que vive na plenitude daquilo que o Senhor tem para mim, na profundidade, tá? Então, que Deus te abençoe e eu aguardo você no nosso próximo nível, a classe de família cristã. Até mais!